Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos iniciar nossa semana. Vamos aí começar com nossa matéria de português. Nosso conteúdo vai ser sobre verbos, vai ser muito simples, né? Na nossa gramática dessa semana, vai ser sobre verbos regulares e irregulares. Então é um conteúdo muito simples, tá? Vou fazer ele bem resumido para que vocês não se confundam aí e possam entender aí, tá? Então, pessoal, esse conteúdo tá no livro de vocês aí na página 279, a explicação, até a página 282. Porém, olha só, o que seriam verbos regulares e irregulares? Vamos começar aqui pelos verbos regulares. O que seria? Verbos regulares são aqueles que se flexionam, eles se modificam de acordo com o modelo da sua conjugação. Como assim? Por exemplo, pessoal, verbos regulares são aqueles que quando você vai conjugar eles, eles se modificam de acordo com o modelo do verbo, na hora que você for conjugar. Por exemplo, o verbo falar e o verbo comer são um dos exemplos que eu coloquei aqui de verbos regulares. Eu conjuguei eles aqui, tá? No presente. Coloquei uns exemplos para que você possa entender. Então, olha só. Falar conjugado no presente. Eu falo, tu falas, né? E assim por diante. Olha só. Quando você conjugou o verbo falar, eu falo, a forma da escrita dele, né? O radical dele foi praticamente da mesma forma do verbo. O verbo comer. Eu como, tu comes. Então, não modificou aí o radical, né? O verbo ele foi flexionado aí quando eu conjuguei da mesma forma aí do verbo. Comer, eu como, tu comes e assim por diante. Agora, o irregulares, eu coloquei exemplos aqui para vocês. De ser e de ter. Quando eu conjugo, como que eu sei que é um verbo irregular? Quando eu vou conjugar esse verbo, a forma dele, da conjugação, a escrita dele, é totalmente diferente. Como, por exemplo, vou conjugar o verbo ser. Eu sou, olha só, a escrita já foi diferente do verbo ser. Sou, já foi diferente. Tu és, olha a diferença da escrita do verbo ser na hora que eu conjuguei. Então é um verbo irregular, né? O radical dele se modifica, né? No verbo ter, eu tenho, tu tens, já dá uma modificação aí, né? São aqueles que se flexionam aí de acordo com o modelo aí da sua conjugação. Então, eles se modificam. Então, vamos lá. Verbos regulares são aqueles que se flexionam e modificam de acordo com o modelo da sua conjugação. Falar, eu falo, tu falas, tá tudo no modelo aí do verbo, né? Quando você vai conjugar, ele fica aí no modelo. Irregular, eles são aqueles que não se flexionam de acordo com o modelo da sua conjugação. Ó, ser, quando eu vou conjugar, ele não flexiona de acordo. Ele fica totalmente diferente. Sou, tu és. Olha a diferença de ser para és. Entendeu? Olha só. Na página 281, pessoal, vai ter vários exemplos, tá bom? De conjugação de verbos irregulares. Quais são eles? É o ter, o haver, o ser, o estar, tá bom? No presente, no pretérito imperfeito. Na página 280 também tem alguns exemplos para que vocês possam estar observando, tá? Na 282 até a 283 são vários exemplos aí da conjugação dos verbos. Então, assim, é muito simples e fácil, tá? Olha só, a atividade de vocês, referente a esse conteúdo, vai estar na página 285. Vou explicar para vocês, para que vocês não tenham dúvida. Olha só na número 1. Complete as frases com um dos verbos do quadro flexionando adequadamente. Então, no quadro tem os verbos ter, haver, ser, estar. E você vai completar aí da letra A à letra D, né? Flexionando aí de acordo aí, colocando adequadamente. Como, por exemplo, ele de julgar a causa com justiça. Então, ele ter de julgar a causa com justiça? Não. Ele ser de conjugar a causa com justiça? Não, né? Do verbo, vem aí do verbo haver. Então, vamos aí encaixar aí na frase. Ele haverá de julgar a causa com justiça. E assim por diante na letra A, da número 1.
A número 2, considere a forma no infinitivo dos verbos conjugados abaixo e escreva-os na coluna correspondente, tá? Então, tem os infinitivos dos verbos, tá? Os verbos estão no quadro. Ter, haver, ser, estar. Lembra dos infinitivos? Que da primeira, segunda, terceira conjugação, ar, ir. Você vai colocar aí os verbos conjugados aí dentro dos quadrinhos. Então, tem o verbo ter, né? O infinitivo aí do verbo ter. Então, vai colocar dentro dos quadrinhos a conjugação aí do verbo ter. Dentro dos quadrinhos, a conjugação aí do verbo haver, separando os que está dentro do quadro. A número 3, você vai reescrever as frases no tempo e no modo indicado nos parênteses. Como, por exemplo, não havíamos escrito muitas cartas para ele. Você vai conjugar aí, né, a palavra havíamos aí no futuro do presente do indicativo. Lá na página 281 e 282, tem todos os exemplos aí das conjugação, tá bom? Dos tempos, tá? Vocês vão apenas olhar lá e vão conferir, tá muito simples e fácil, tá? Lá na página 281 e 282 tem um quadro com exemplo. A número 4, observe a conjugação do verbo abaixo e responda. Então, tem aí o verbo tá conjugado, né? Tá assim, no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ou ela ama e assim por diante. No pretérito imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava, tá? Aí a pergunta da letra A referente a esse quadro. O verbo conjugado acima pertence a que conjugação? Se tá eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Qual conjugação aí que esse verbo pertence? Pertence à primeira conjugação, né? Dos verbos terminados em ar, ou seja, que vem do verbo amar. E assim por diante você vai responder as outras questões. A 5. Qual a frase abaixo representa um verbo irregular destacado? Lembra dos verbos irregular? Eles são muito fáceis de identificar, né? Se ele não muda aí o radical, a forma da escrita dele, ele é um verbo, se ele muda, né? Ele é um verbo irregular. Quando você vai fazer a conjugação dele, ele muda totalmente aí, ele é um verbo irregular, tá bom? Então, tá muito simples e fácil as atividades. Pessoal, para essa semana, nós também temos aí leitura e interpretação de texto. A leitura de vocês se encontra aí na página 299, tá? É um poema chamado Urgente, bem pequenininho, vocês vão fazer a leitura e vão responder aí, vão interpretar para mim, de acordo com a leitura do poema, atividade que se encontra na página 300 e até a página 301, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui, podem me procurar, tá, pessoal? Um grande beijo aí, até a próxima aula. Tchau!